pronto, há muitos padres a cultivar as modinhas e os condões, a compor, porque eles pediam. Confessavam as senhoras e forneciam-lhes a música. A gosto e contento. Também sabem. Portanto, se Mas eram meios naturalmente intelectualizados, porque era normal que tivessem alguma ligação à cultura e a que essa cultura fosse ela de que origem fosse. Claro. Mas nota-se também uma coisa, como dizia um indivíduo que não sei quem é, mas já ouvi disto em várias situações, de vez em quando, acho que isto acontece com muito boa gente, ou com quase toda a gente, provavelmente com toda a gente, de vez em quando puxavam-se o pé para o chinelo. Isso claramente. E tentavam chegar aos limites. Exatamente. Chaves de limites sociais. Exatamente. E foi por isso que a modinha desceu. E que o mundo subiu ao céu. Agora, que o mundo tenha sido subido, não admira. Que a modinha tivesse descido à rua, isso aí é que já é talvez menos habitual. Mas muita da canção popular portuguesa, por exemplo, já com quem gravou aos milhares, não, ou pelo menos grande parte dela não teria tido primeiro uma origem, digamos, entre as classes superiores e depois pouco a pouco foi passando para o chamado povo. Assim. E eu estou convencido de que não será assim. Que não será assim, porque mesmo tecnicamente o folclore português, que é um folclore interessantíssimo, tem processos que só se encontram nele próprio, do ponto de vista técnico. Mas em alguns casos não há. Eu já queria ter falado disso. Uma outra composição que pode ser originariamente de uma elite e depois tinham passado para a população. Evidente, sim. Pode ser. João, eu ia talvez fazer de advogado do diabo, já são 10 para as 4, e estava para ficarmos aqui a conversar, mas eu ouvi sobretudo porque você sabe muito sobre isto. E tem muitos anos de estudo da matéria. Eu sei se eu até ia sugerir não só que publicasse esse trabalho, enfim, se pudesse, se quisesse, não é? Nos trabalhos de antropologia. Claro, com todo o gosto. Como também, se quiser, vir a apresentar qualquer coisa só sobre o bumbum ou sobre qualquer dessas importações, entre aspas, de danças africanas, porque elas continuam, não é? É Kizomba, é uns nomes de dança branca, que agora não me recordo. Kuduro. Kuduro. Sim, também. Portanto, quer dizer, esse tipo de importações, a nossa sociedade, e eu vivo na zona periférica de Lisboa, onde há muita gente de origem africana, há muitos africanos, e há para ali muitos clubes e grupos e festas onde se dança coisas assim. Só que há uma grande diferença, é que essas são muito efêmeras. O Mundum não foi. O Mundum veio de qualquer sítio, evoluiu, foi mudando de nome, transformou-se em machista, transformou-se em santo, tudo aquilo faz parte de uma linhagem e a evolução da grande coisa. Modinha, exatamente a mesma coisa, também veio da fofa. Um género musical importantíssimo no século XVI, XV, XVI, depois não se sabe muito bem, aquilo já vem de algum lado, não se sabe muito bem de onde. Transformou-se, deu modinha, depois a modinha deu fado. E depois isso vai entroncar num aspecto fundamental, e lá está o Porto, foi pioneiro também, que foi a primeira recolha de folclore, que foi feita justamente por João António Ribas, em 1852, que contém os primeiros fados publicados. Fados publicados. E depois evoluiu o fado. Continua a ser o fado até hoje. Publicados em pautas. Sim. Muitíssimo obrigado. E peço desculpa. Eu é que agradeço. Não, eu é que agradeço. Eu peço apenas não ter estado aqui mais a ouvir. E peço desculpa de termos que passar a segunda fase. Hoje tem que ser. Eu não sei se o ecrã, se o microfone está ligado. Tá? Então quero
Vamos agora passar para uma matéria completamente diferente. Antes de acabar a sessão, vamos aqui podemos ir uma pesquisa arqueológica. Tirar do computador. É assim. Pois isto não se tanto, primeiro. Boa tarde, o meu nome é Inês Sousa, sou bolseira do doutoramento da FCT, investigadora do Instituto de Filosofia, do grupo Estética, Política e Ciência, e encontro-me a realizar a tese de doutoramento dedicada ao conhecimento da inteligibilidade em tecnologia. Antes de mais, gostaria de agradecer à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, aqui representada a figura do professor Vítor Oliveira Jorge, o simpático convite para participar neste ciclo de debates e conferências. E agradecer também a presença de todos quantos hoje se deslocaram para participar. A minha apresentação consistirá numa exposição da ideia de realismo interno, formulada por Fernando Gil, uma ideia que se prende diretamente com o estatuto epistemológico da representação, tema do capítulo 1 de Mimesis e Indigação. Procurei não fazer uma análise exaustiva da tese do realismo da interpretação, mas apenas uma apresentação dos seus principais pressupostos e identificar os elementos que me permitirão suportar a hipótese principal da apresentação que hoje proponho, que é a de que o realismo da interpretação supõe a legitimidade da representação. E esses elementos serão, em primeiro lugar, a vocação ou designativa da representação, o primado da percepção sobre a representação e a continuidade entre o sensível e o inteligível. Apoiar-me-ei, sobretudo, nos textos de Mimesis e Indigação, especificamente no primeiro capítulo, mas também ecoarão referências de outros escritos, nomeadamente provas e assentos. E convirá a referir que é uma ideia do realismo de interpretação formulada originalmente em Mimesis e Indigação, mas será retomada em provas e mais tarde em assentos, mas ecoará ainda assim nos escritos e nas investigações futuras de Fernando Gil. Posto isto, passarei então a ler o meu texto.
negação, Fernando Gil formula a tese do realismo da interpretação, que retomará em provas sobre a designação de realismo do conflito das interpretações. Uma tese sobre o conhecimento da realidade, mas também sobre a natureza da experiência. A experiência do mundo é, por essência, cognitiva. O pressuposto da natureza cognitiva da experiência pretende significar, antes de mais, que a realidade do conhecimento só é passível de ser pensada segundo a relação que entre sujeito e objeto se tece. Considerando insatisfatória a maneira como tradicionalmente em epistemologia se tende em conciliar a adequação ao dado empírico e a elaboração conceptual desse mesmo dado, resultando uma e outra posições isoladamente consideradas em concepções insuficientes do conceito de objetividade, a solução por Fernando Gil desenvolvida aponta para uma compenetração de idealismo e de realismo. A investigação que ela conduz não é puramente epistemológica, no sentido em que ela se não esgota na determinação dos constrangimentos da objetividade ou no apuramento das regras de discriminação do verdadeiro, do falso e dos graus do verossímil. Mas no centro de tal ideia reside já o problema do conhecimento, especificamente o modo como se conhece. E a questão como se conhece, um questionamento sobre o lugar do sujeito no conhecimento, o papel do sujeito no conhecimento, é uma das questões mais propriamente suas que Fernando Gil coloca à filosofia. Convirá referir, a propósito deste particular aspecto do pensamento de Fernando Gil, que a reintrodução do sujeito em epistemologia é com efeito uma sua originalidade. A realidade do conhecimento é problemática. Ela é simultaneamente realista e plural. A relação do sujeito aos objetos do conhecer é mediada por um considerável número de opacidades, disciplinares, escolares, além das ideologias e dos condicionalismos sociais. Isso mesmo atesta o conjunto de investigações de mimesis e negação, o percurso que elas descrevem, do sujeito, representação, categorização, invenção, ao saber sistematizado, o conhecimento objetivo, disciplinas e ensino. O conhecimento é pensado a partir da pureza da estrutura do entendimento, mas também a partir dos efeitos cognitivos da atividade do sujeito, da transmissão, difusão e reprodução histórica e social dos problemas e problemáticas. Uma investigação tece-se num quadro de condicionalismos de vária ordem, como sejam os de ordem individual, as determinações subjetivas, de ordem disciplinar, a razão de ser teórica, e de ordem histórica e social, os condicionalismos sociais e institucionais, a reflexão social dos problemas e das problemáticas. Individuais, a cargo do sujeito, tanto quanto sociais e históricos, tais condicionalismos são elementos cognitivamente decisivos nos processos que constituem o objeto e a objetividade de uma investigação. Eles participam da realidade do conhecimento e possuem valor informativo. Assim se compreende talvez melhor o sentido em que, para Fernando Gil, a referência do sujeito aos seus objetos é sempre uma realidade mediada. A objetividade do objeto e a objetividade do conhecimento não são dadas de uma só vez e para sempre, mas constroem-se mediante um inquérito permanente que estabelecerá níveis de consenso progressivamente mais profundos e que, por isso, torna também sempre mais difícil e exigente. Uma vez ainda, é na relação do pensamento aos seus objetos que o problema do conhecimento deve ser pensado. A verdade tem de ser conquistada pelo agir, a ação do sujeito, as suas práticas cognitivas, representar, categorizar, mas também conjecturar, contemplar nas suas dimensões poética, prática e teorética, é um requisito definitivo da inteligibilidade. A verdade e a objetividade constroem-se através de práticas. Uma interrogação sobre a validade e as condições de possibilidade do conhecimento, a objetividade, não pode dispensar a referência a um sujeito. No texto de abertura de A Ciência Tal Qual Se Faz, Fernando Gil, refletindo sobre os condicionalismos vários presentes no exercício da atividade científica e interrogando que condições poderão assegurar a objetividade do conhecimento, não deixa de sublinhar a validade progressiva a que deve aspirar o conhecimento. A história das ciências, diz Fernando Gil, torna patente que a objetividade não é dada, mas conquistada, que ela nunca é total, mas constitui a resultante de um conjunto de fatores que não são todos interiores ao trabalho científico. Fim de citação. A inerência das práticas cognitivas do sujeito à construção do conhecimento informa-nos de que a validade do conhecimento é progressiva e de que a verdade obedece a constrangimentos, sejam eles os colocados pelos instrumentos da prova, da explicação ou da demonstração. Sem contestar a capacidade efetiva que o saber sistematizado tem, conhecimento objetivo, tem de se referir aos seus objetos, a tese do realismo da interpretação tematiza o caráter eminentemente problemático
da construção do conhecimento. Acresce, porém, que a renúncia ao positivismo como filosofia não pode desdobrar-se num repúdio da positividade como critério epistêmico. A cumulatividade do saber, do lado da ciência, e o retorno dos mesmos pensamentos e questões do lado da metafísica são índice da efetividade do conhecimento e da identidade relativa à experiência. A questão está antes em compreender que a reclamação da positividade do conhecimento, o progresso da ciência, como a decidibilidade em filosofia, não corresponde à anulação das suas determinações subjetivas ou à desconsideração dos condicionalismos sociais e institucionais que revestem a realidade da sua produção. Algo de resto perfeitamente assinalado em Mimesis e Negação. A situação objetiva não pode analisar-se independente da posição subjetiva. O saber epistémico é uma condição de inteligibilidade. A validade do conhecimento não é neutra relativamente aos efeitos da apropriação da realidade pelo sujeito. A mesma ideia será mais tarde repetida nos escritos de Aceros. A fabricação da objetividade passa pela primeira pessoa, pressupõe uma complicação dos sujeitos e dos objetos do conhecimento. Isto dito, importa sumamente compreender que a relevância que progressivamente o saber epistêmico adquiriu no pensamento fenomenológico não autoriza, de modo algum, a validade do conhecimento, ou não reduz a validade do conhecimento a um consenso intersubjetivo. A capacidade que o conhecimento possui de se referir aos seus objetos requer uma certa homogeneidade entre sujeito e objeto. A aferição da validade do conhecimento dela depende. Propor, como faz a tese do realismo da interpretação, um princípio de adequação entre os dispositivos cognitivos e o mundo é, entre outras coisas, fazer repousar a validade universal sobre a validade objetiva. O conhecimento e a validação intersubjetiva do saber, a validade universal, assentam num acordo dos juízos e dos objetos, validade objetiva. O questionamento sobre a objetividade do conhecimento é, por assim dizer, uma variação da discussão em torno da possibilidade de adequação da representação ao representado. A capacidade que o representante tem de descrever fielmente os atributos do representado, a pregnância da descrição. Elemento simultaneamente fulcral e decisivo no que concerne à superação das limitações do realismo da representação como das do idealismo da interpretação, a tese do realismo da interpretação confirma um desejo de ver claro que se não confunde com o teor de realidade legitimado num comércio imediato, perceptivo e linguístico com o mundo. Natureza e sujeito manifestam-se ambos e ao mesmo tempo com espontaneidade e receptividade. Trata-se aí bem de compreender que a atividade do sujeito se exerce sob um fundo de continuidade entre sujeito e mundo, uma solicitação recíproca ligando a sensibilidade da intuição e a espontaneidade do entendimento. Um acordo que contraria o arbitrário e que em si contém a defesa de um princípio de afinidade que subjaz à atividade do sujeito. Tal acordo correspondendo a um ajustamento de princípio dos dispositivos cognitivos aos seus objetos, segundo o qual o conteúdo informativo é dito referir-se a um percebido. Uma conformidade entre o estado de coisas descrito pela representação e a realidade. A legitimidade da representação supõe a possibilidade de adequação do representante ao representado. Propomos demonstrar aqui que o realismo da interpretação inclui uma posição acerca da natureza e do estatuto da representação. Especificamente, procuraremos demonstrar que o realismo da interpretação é uma tese que, assentando na compenetração de materialidade e idealidade, de forma e sentido, supõe a legitimidade da representação. Mais rigorosamente, um princípio de conformidade das nossas representações com a realidade. A nossa hipótese, o realismo da interpretação supõe um princípio de adequação da representação ao representado, é desenvolvida aqui na esteira do estudo de autores, verdade e imaginação, em Mimesis e Negação. Analisando e recolhendo os ensinamentos dos principais movimentos de Mimesis e Negação, um tal estudo sugere a possibilidade de identificação de uma teoria de verdade no conjunto das investigações que compõem Mimesis e Negação. Concretamente, é proposto que a discussão do estatuto da representação, a elucidação da compenetração do mundo e do mundo revelada pelo paradigma estrutura, convergem no sentido da reformulação da verdade como adequação. Tal reformulação, ultrapassando a forma tradicional como o problema da verdade se coloca nos debates epistemológicos, revelaria uma continuidade entre homem e mundo e uma disposição natural do primeiro para ser solicitado
pelo segundo e para o compreender numa compreensão que é adaptação e prolongamento, assim refere o autor no referido estudo. Verdade e afinidade afigura-se porventura como sendo a melhor designação para a teoria da verdade, que a mimesis e a negação se poderá identificar. A legitimidade da representação, na qual, segundo a hipótese que aqui hoje colocamos, assenta no realismo da interpretação. É uma outra manifestação da continuidade suposta pela verdade e afinidade. Para tal, começaremos por discutir o que a mimesis e a negação se entende por representação e quais os elementos que determinam a sua representatividade. Propor-se-á para Fernando Gil, mais do que um conceito, a representação deve ser entendida como uma relação, mais precisamente uma instância de representação. Implícita a uma tal decisão encontra-se a recusa tanto de uma solução idealista, a subtração da representação ao sujeito, à atividade de significação, quanto de uma solução unicamente materialista, a primazia do objeto na relação de representação, a passividade do sujeito. Trata-se de uma ideia central para melhor compreender os compromissos epistemológicos da tese do realismo da interpretação, bem como a própria natureza e estatuto da representação. Avançar-se-á uma distinção entre legitimidade da representação e capacidade para representar, acessível a qualquer sistema representativo. Defender-se-á que os elementos suscetíveis de fundar a legitimidade da representação deverão utilizar diretamente as propriedades internas da representação, semelhança, conteúdo informativo e causalidade, e não num mero sistema de correspondências convencionalmente estabelecidas entre a representação e o representado. Seguir-se-á a análise da estrutura da relação de representação, que fornecerá os primeiros elementos para a discussão do estatuto da representação. A legitimidade da representação será, num primeiro momento, buscada no primado da percepção e na continuidade entre a representação de origem sensível e a representação de origem intelectual. Tais elementos são diretamente visados pela teoria histórica da representação compreensiva, que por esse motivo se nos afigura como um contexto privilegiado para a nossa investigação, e nela procuraremos tentar testar a hipótese de um enquadramento conceptual da representação. Também a partir delas exploraremos as teorias intrínsecas à relação de representação. A discussão do primado da percepção na doutrina histórica permitirá compreender que as questões do ser, da verdade e da causa convergem no que a legitimidade da representação diz respeito. Este último ponto permitirá deslocar a análise em direção à questão da construção da representação. E será a dimensão da construção da representação, associada aos temas da primitividade da percepção e da continuidade entre sensível e o inteligível, que nos conduzirão à figura da afinidade, emblema maior do realismo da interpretação. Portanto, primeiro ponto, representação. A relação entre o mundo e o sujeito, entre o sensível e o inteligível, exige ser pensada no quadro da representação, diz Fernando Gil. É a associação do real com a sua representação que fornece o próprio quadro formal da pensabilidade do mundo. Independentemente da sua origem, sensível ou inteligível, é no âmbito da representação que a ação do mundo sobre o homem e a interpretação do mundo pelo homem se exprimem. Em mimesis e negação, a representação é apreciada no quadro da percepção. A representação testemunha simultaneamente da exemplificação do inteligível no sensível, representação de origem sensível, e da representação do sensível pelo inteligível, a representação de origem intelectual. Tal imbricamento, o do sensível e do inteligível, é uma outra maneira de sublinhar a solidariedade entre a receptividade da sensibilidade e a espontaneidade do entendimento na determinação da realidade, na sua objetivação. O dado é informado e a informação, e nesta informação se encarna originariamente o pensamento. O conceito de inteligibilidade não é, o conceito de representação não é, apesar da especificidade técnica com que se revestem muitos dos debates filosóficos a ela votados, uma noção uniforme. Contrastando com a concepção de representação comum às filosofias da consciência, que tendem a rebater a representação sobre o sujeito, quase sempre incorrendo em ideologias fundadoras, a representação interessa a Fernando Gil na sua relação com um representado. Um representado que, à partida, lhe é, ao sujeito, exterior. Por isso, mais do que um conceito, conviria falar numa instância de representação. E a teoria da representação
tal como ela se nos é exposta em Mimesis e Negação, é um dos contextos onde mais explicitamente se manifesta a interação do sujeito e do objeto. A representação exclusivamente considerada enquanto uma vivência de um teor de significado, por exemplo, a representação definida como um facto de consciência, remete para um primado de representação sobre o representado, dele decorrendo a primazia do sujeito na relação de representação. A posição simétrica a esta consiste em pretender que a legitimidade da representação advém unicamente da ação do representado, fazendo recair a eficácia da representação na ação do objeto. Deparamos assim com uma dificuldade que é uma constante nos debates em torno da representação. Ela deixa refletir, como assinalou Fernando Gil, a tentação perpétua de fazer oscilar a representação para o lado do sujeito ou para o lado do objeto, suspendendo-o ao primeiro ou tornando-o reflexo do segundo. Ora, nem a representação é um produto exclusivo do sujeito, nem a legitimidade da representação decorre unicamente da ação do objeto. Um dos aspectos que mais propriamente distingue a posição de Fernando Gil é justamente o de fazer depender a legitimidade, ou se preferir, a representatividade, da representação de origem sensível, sem com isso recusar o papel da atividade cognitiva do sujeito. Com a valorização da representação de origem sensível, não pretende Fernando Gil fundar a representação à maneira do realismo empirista num mero cálculo da realidade. Do valor informativo que à experiência dos sentidos reconhecemos, não se segue que a inteligibilidade seja exclusivamente instituída pela passividade dos sentidos. Importa reconhecer que do lado do sujeito subjaz uma atividade, uma elaboração. Há uma natural receptividade do sujeito, a uma pregnância do sensível que o informa continuamente. Mas a relevância cognitiva de um tal conteúdo informativo, a qualidade do conteúdo informativo, supõe em todo o caso uma sua reorganização e elaboração pelo sujeito, por exemplo, os processos de codificação e decifração implicados no tratamento da informação. Indo um pouco mais longe, a pregnância do sensível não dispensa a certificação inteligível, o assentimento. O dado é conquistado pelo agir do sujeito, isto é, no comércio dos processos cognitivos com este mundo que se nos dá. O dado é fixado, determinado pelo sujeito. Quer dizer que o dado apresenta-se para ser construído, pensado e compreendido, e só essa medida existe. Passarei ao segundo ponto, a estrutura da representação. Sujeito e objeto participam na relação de representação. A representação é sempre uma relação entre um polo de significado objetivo, a descrição de um representado que se apresenta pela representação, e um polo de significante subjetivo, a codificação de um representado por um aparelho cognitivo. Encontramos no seio da aporia da representação um intervalo indecidível entre um realismo passivo da semelhança e um idealismo ativo da interpretação, entre os quais a teoria da interpretação se encontra cindida. Uma aporia que, note-se, se situa a montante da constituição do saber disciplinar, das questões relativas à validade e aos processos de validação do conhecimento que o acompanham. Tal é a aporia. Por um lado, uma certa homogeneidade entre sujeito e objeto é requerida para assegurar o acordo entre os juízos e objetos, a objetividade. Por outro, a relevância cognitiva da informação do objeto, o horizonte da informação, não pode prescindir da organização da representação pelo sujeito. Como assegurar a conformidade da descrição da representação com a realidade, o realismo da interpretação, face à incontornabilidade da ação de codificação e decifração do conteúdo informativo do representado, ela mesma informativa, o idealismo da construção. Na origem da aporia da representação encontra-se, portanto, uma cisão entre um pensamento de produção do sujeito e do sujeito criador e um pensamento da reprodução e do objeto. Ao problema da dupla causalidade da instância da representação, a ação recíproca do sujeito e do objeto, soma-se o facto da própria estrutura interna da relação de representação se revelar, pelo menos em parte, aporética. Vejamos, a representação desdobra-se em designação e significação. A representação consiste simultaneamente num conteúdo significativo, sensível ou intelectual, e num conteúdo designativo, um representante no lugar do representado.
Representar significa ser o outro de um outro que a representação no mesmo movimento convoca e revoca, refere Fernando. Por outras palavras, a representação comporta um duplo movimento: a designação do objeto que se apresenta, o representado, através da descrição das suas propriedades, e a sua identificação segundo a elaboração de um conteúdo significativo que se lhe atribui. A referência do representante ao representado faz-se segundo o princípio de duplicação. O representante é o duplo do representado. Como pretender que o conteúdo informativo da representação se refere efetivamente ao percebido? Quais são as condições de uma relação de denotação? De certa maneira, a referência reproduz e amplifica a teoria da representação. Uma intenção designativa, o aspecto designativo, comum tanto à representação de origem sensível como à representação de origem intelectual, e o conteúdo significativo, o aspecto significativo, são condições necessárias a qualquer sistema representativo. Se entendermos, como fazem as posições nominalistas, que a capacidade para estabelecer correspondências unívocas entre um representante e um representado é suficiente para definir um sistema representativo, a questão da representatividade passará a consistir num problema de ordem técnica. Por exemplo, simplesmente bastará qualquer quadro proposicional dispor de uma sintaxe, de um lexo e de regras de atribuição semântica para ser considerado um sistema representativo. A representação equivaleria então a um sistema de correspondências entre os elementos da representação e o representado. O emprego de símbolos denotativos no quadro de um sistema representativo, com as características indicadas, uma sintaxe, uma semântica e um léxico, resultaria de uma decisão. Tanto sob o ponto de vista abstrato ou linguístico, um quadro proposicional, como sob o ponto de vista figural, um quadro perceptivo, seriam as conexões entre os símbolos que marcariam a instância da representação. Fundamentalmente, a conformidade entre o sistema representativo e o domínio representado não decorreria das propriedades internas do sistema representativo, como sejam o conteúdo informativo, a semelhança, a eficácia, a causa, a decifração, a construção, mas simplesmente do correto emprego de uma gramática ou de um sistema de correspondências. A representatividade deveria revelar-se convencional ou simplesmente nominal. Alheio a qualquer compromisso ontológico ou epistemológico com a noção de semelhança, um representante que num dado sistema identifica e designa um objeto poderia perfeitamente designar um qualquer outro objeto. Para tal, bastaria fazer variar as regras de correspondência convencionadas para o referido sistema representativo, ou aplicar o representante a um outro sistema em que outras regras vigorassem. Em tais condições, o apuramento lógico ou empírico da relação de denotação tornar-se inconcebível. Uma ordem material converter-se-ia em uma ordem de signos e, consequentemente, a conformidade das representações com a realidade permaneceria, segundo uma tal perspectiva, indecidível. O apuramento do estatuto da representação resumir-se-ia, portanto, ao estudo comparativo das gramáticas dos sistemas representativos. A existência de um aspecto designativo e de um aspecto significativo é, sem dúvida, uma condição necessária à fundação de um sistema representativo. A capacidade de representação supõe a possibilidade de identificação de um objeto, a atribuição de um conteúdo significativo, bem como a sua nomeação segundo a descrição das suas propriedades, a atribuição de conteúdo designativo. Mas, como Fernando Gil faz notar, a capacidade de representação e a legitimidade para representar são coisas distintas. A mera configuração da estrutura interna da relação de representação não assegura a legitimidade da representação. É assim muito preciso compreender como designa a representação a realidade a que se refere, isto é, de onde retira o sistema representativo a sua legitimidade. A primitividade do quadro perceptual da representação, por um lado, e a continuidade entre a representação de origem sensível e a representação de origem intelectual, por outro, parecem principiar a resposta para o nosso problema. Comecemos pelo primeiro aspecto, a primitividade da percepção. Em mimesis e negação, a representação de origem sensível e a origem sensível da representação são paradigmáticas. A pregnância da representação de origem sensível é uma condição de possibilidade de conhecimento, objetividade.
e um índice da sua validade. A ela corresponde a possibilidade de acordo entre o pensamento e a realidade. A adequação entre sujeito e objeto, que é, como se sabe, um requisito da estabilidade da experiência, é por ela assegurada. A sensibilidade é a fonte primeira de informação. É por intermédio da sensibilidade que o mundo se manifesta ao sujeito. A maneira como o sujeito é afetado pelos objetos, a passividade da sensibilidade, é uma incontornável fonte de conhecimento. A passividade da sensibilidade, é uma incontornável fonte de conhecimento. Sobre ela se institui o dar a ver, o a sentir e o a escutar do mundo. O ser vivo é receptivo a uma pregnância do sensível que, para produzir efeitos de significação, não tem de passar pela inteligência discursiva. Lembra Fernando Gil. O mundo manifesta-se ao sujeito pela receptividade da sensibilidade, entendida em sentido antiano, com a capacidade de receber representações. Jamais se deixa de confundir com o conhecimento das propriedades do objeto em si. A sensibilidade informa o sujeito sobre a aparência do mundo. E como refere Fernando Gil, só mediante atribuições semânticas aberrantes se poderia imaginar um mundo que se manifestasse de maneira totalmente diferente daquela porque nos aparece. A confiança no fenómeno, na aparência da realidade, é condição de inteligibilidade. É a sensibilidade que estabelece a interface do homem e do mundo, sendo ela a origem e o solo de toda a informação. Tudo isto significa que o mundo absurdo para o entendimento continuaria, ainda assim, submetido à forma perceptual da representação. A representação é, já o dissemos, apreciada no quadro da percepção. E é justamente no quadro perceptual da representação que Fernando Gil formula a legitimidade da representação. Fundamenta a legitimidade da representação. Configuração originária do mundo, a percepção determina primordialmente a representação. Fixemos bem esta tese. A percepção impõe-se à representação. O quadro perceptual da representação é necessário e absolutamente constringente. Ele veicula um compromisso com a realidade. Isso mesmo revela o caráter figural da representação, da percepção. Isto é, a sua capacidade de apresentar o mundo em imagens, de o dispor segundo uma sua configuração espacial. Algo que é anterior mesmo à proto-semântica transmitida pela sensibilidade, ou às formas elementares de uma organização que esta possa já conter. A representação de origem sensível, fundada na percepção, não sendo intrinsecamente verdadeira ou falsa, é, no entanto, primitiva por relação aos demais sistemas representativos. Não contendo em si um valor de verdade, é por referência ao quadro perceptual da representação que se determina a verdade e o erro. Dito de outra maneira, a percepção não é um sistema representativo entre outros, mas a referência de todos os sistemas. A representatividade da sensibilidade acresce uma pregnância de semelhança, que informa e determina a representação. A percepção é o nosso dispositivo categorial natural. Nela se apoia o puramente da identidade dos objetos e a organização e classificação da experiência. A sua influência na ordenação da experiência é verdadeiramente constitutiva e, salvo dúvida hiperbólica, nenhum sistema representativo não poderá ser inteiramente estranho ou indiferente. Caracteriza uma disposição intrinsecamente fiável para perceber semelhanças, que está na base da identidade que atribuímos às coisas exteriores. Profundamente enraizado e submetido às necessidades adaptativas da espécie, tal dispositivo revelou-se apto no julgamento da identidade dos objetos e, por esse motivo, foi naturalmente selecionado. Refere Fernando Gil. A hipótese de uma discordância de raiz entre as aparências sensíveis e o ser as coisas deve, liminarmente, ser excluído, pois, nesse caso, a espécie teria sido penalizada e da maneira mais forte. Selecionado e aperfeiçoado pela evolução, no sentido do reconhecimento de semelhanças entre as coisas, o nosso aparelho perceptivo constitui-se como um elemento suscetível de fundar a legitimidade da representação. A representação, uma vez determinada pelo dispositivo da percepção de semelhanças, revela-se naturalmente adequada aos objetos. Dito de outra maneira, a disposição para perceber semelhanças, inata e adaptativa, revela um isomorfismo natural e estrutural entre a representação e o representado, que é o próprio emblema da Mimesis. Uma afinidade entre a
representação e representado entre o cognoscente e o conhecido. Se uma tal hipótese apresenta, como refere Fernando Gil, como o próprio Fernando Gil reconhece, uma certa circularidade, permanecendo em certa medida irrefutável, em todo o caso, a hipótese de que a seleção e a evolução da espécie teria beneficiado um aparelho perceptivo responsável por representações frustres da realidade será sempre muito mais contraintuitiva do que a outra. Uma natural tendência do sistema perceptivo em registrar semelhanças não anula, bem entendido, o papel decisivo desempenhado pelas figuras da negação, do contraste e da controvérsia, sem as quais, de resto, não poderia propriamente haver tratamento de informação. O facto da negação é o limite insuperável da mimesis. Além disso, perceber semelhanças é também perceber diferenças e contrastes. Na filosofia, a controvérsia é uma condição formal de possibilidade. Nela, a diafonia não podia deixar de ser inextinguível. Na filosofia, nunca se abandona a poética, a não ser por um ato de violência. Mas, não se poderá pensar o pensamento sem referir as modalidades fácticas e transcendentais das oposições que ele engendra e das quais vive e depende. Pensar, em grande medida, opor. O sistema de semelhanças esbarrará sempre no dos contrastes. Ecoa aqui a prática de pôr ao contra das aparências difundida pelos céticos erróneos. A organização cognitiva da experiência faz-se segundo o registro de semelhanças e de contrastes. Tanto sob o ponto de vista lógico como biológico, as figuras da semelhança e do contraste são condições do conhecimento. O par semelhança-contraste é um dispositivo primordial, verdadeiramente fundador, no qual a ordenação do pensamento e a complexificação da atividade dos sujeitos diz respeito. A base biológica da pregnância da experiência, tema forte dos trabalhos de René Thom, é disso um bom exemplo. O sistema perceptivo reúne semelhanças e seleciona contrastes, estabelecendo saliências contra fundos indiferenciados. O que começa por ser um fundo indiferenciado de informação, torna-se progressivamente uma realidade pregnante, isto é, adquire um valor expressivo que é cognitivamente relevante. Mas o benefício, ou por assim dizer, a mais-valia adaptativa, que parece justificar a seleção natural do nosso aparelho perceptivo, reside na percepção de semelhanças. Dela depende o apuramento da identidade dos objetos. Ela está na base da identidade que atribuímos às coisas exteriores. A semelhança refere-se às qualidades. Ela é naturalmente expressiva. O conjunto das determinações internas de um objeto condensa-se numa qualidade particular que singulariza o objeto, e na raiz da analogia está a singularidade. A qualidade funciona como um suplemento das determinações internas do objeto. A semelhança designa a identificação de padrões de regularidade nos acontecimentos, assim como a capacidade para fazer previsões de estados de coisas, instrumentos indispensáveis à sobrevivência e à adaptação, dependem primeiramente de uma eficaz identificação da identidade dos objetos. A origem biológica das necessidades adaptativas, que estão na base do desenvolvimento do nosso aparelho perceptivo, confirma a primitividade da percepção e a sua seleção certifica o valor adaptativo da percepção de semelhanças. Fernando Gil, ao referir de autores, como por exemplo Elson Goodman, defende o primado da percepção de representação. Nada é intrinsecamente representativo, exceto a própria representatividade. A percepção é interpretada pela linguagem e pelo pensamento, isto é, pelo único sistema representativo que apresenta igual profundidade. A representação de origem sensível é uma percepção interpretada. Para ser compreendida, uma percepção deverá ser traduzida em proposições, daí decorrendo uma sua interpretação. Mas a interpretação não tem de ser convencional, ou pelo menos celular somente a um segundo nível. Mais precisamente, a interpretação não exclui o realismo das estruturas mentais. A interpretação é fundada em algo que está nas próprias coisas. Importa compreender que a linguagem e a percepção são dois sistemas de representação príncipes. Quer isto dizer que a sua efetividade não é o resultado de uma qualquer convenção. O quadro perceptual da representação
determina primordialmente a representação, fornecendo como um enquadramento originário às formas de significação. Preside ao sistema perceptivo uma relativa autonomia por relação aos demais sistemas representativos, cujo fundamento é a sua primitividade, o primado da percepção enquanto modelização originária do percebido. De um primado assim delineado, decorre que os efeitos resultantes da interpretação da percepção pela linguagem, a arbitrariedade que dela possa ocorrer, apenas secundariamente se manifestam. A percepção, porque primordial e absolutamente constringente, legitima a representação. Assim, a representação institui-se como uma mimesis que, despertada por necessidades adaptativas, se revela naturalmente adequada ao que representa. É assim que, perante a ideia reguladora de um mimetismo universal, ela mesma condição do discernimento de semelhanças, podemos justificadamente supor uma articulação originária entre o pensamento e a verdade, uma faculdade nada de ver justo. A representação, porque fundada na percepção, firmada numa disposição intrinsecamente fiável para perceber semelhanças, sugere um ajustamento de princípio dos dispositivos cognitivos aos seus objetos. Dito de outra maneira, ela confirma uma coadaptação do sujeito e mundo. A existência da espécie é, nas palavras do autor, a atestação viva de uma continuidade ligante a receptividade da sensibilidade e a espontaneidade do entendimento. Passaremos agora a um terceiro ponto, a natureza designativa da representação, a continuidade entre o sensível e o inteligível. A continuidade entre a representação de origem sensível e a representação de origem inteligível afigura-se, no somar à primitividade da percepção, um outro aspecto decisivo no que à fundação da legitimidade da representação diz respeito. Da análise da representação de origem sensível, ressaltará que o sensível é já intelectual. Uma tal continuidade justificará que o quadro perceptual se imponha à representação. Esta é considerada nas suas diversas origens, sensível e inteligível. E é na natureza designativa, mais rigorosamente na vocação designativa da representação, que, segundo Fernando Gil, parece residir um dos fundamentos de uma tal continuidade. Voltemos assim à já aludida análise da configuração da estrutura interna da representação. A relação de representação e instância da representação institui-se segundo um aspecto designativo e um aspecto significativo. Apesar dos erros sistemáticos que a interpretação da representação de origem sensível possa revelar, ela testemunha de uma vocação designativa. Visada nos seus dois aspectos, designativo e significativo, ela refere-se sempre ao representado, isto é, as descrições não são vazias. A especificação das características do objeto obedece a uma intencionalidade designativa. A descrição é uma forma de acesso ao objeto. O aspecto designativo da representação visa a descrição do representado e tal é devidamente acompanhado da significação. O sistema pensamento-linguagem intervém automaticamente na relação de representação, atribuindo ao representado um conteúdo significativo. Dito de outra maneira, na relação de representação, ao mesmo tempo que o representado é descrito, ele é também um objeto de significação. Aqui, muito mais do que ter presente de que toda a representação, seja ela de origem sensível ou intelectual, se desdobra numa relação de significação e de designação, importa reter que a referência e a significação ocorrem conjuntamente na relação de representação. Este aspecto é central. O facto de a referência, aspecto designativo, se fazer acompanhar da identificação, o aspecto significativo do representado, ou se preferir o objeto visado pelo conceito, informa-nos de que a intenção designativa está sempre e já preenchida por um conteúdo significativo. O aspecto designativo da representação supõe o conteúdo significativo do representado. Da análise da estrutura interna da relação de representação, pode concluir-se: a comunidade entre a representação de origem sensível e a representação de origem intelectual assente na sua comum partilha de uma natureza designativa. A relação entre o aspecto designativo e o aspecto significativo da representação, pela simultaneidade com que, sob um ponto de vista analítico, o
o aspecto designativo, a referência, a descrição, e o aspecto significativo, a significação, a identificação que visam representar. E a inerência de um conteúdo significativo à intencionalidade designativa da representação. Ora, vimos anteriormente, a propósito da primitividade da percepção, que a representação de origem sensível, sendo interpretada pelo sistema de pensamento e linguagem, é ainda assim primordialmente determinada pela percepção. Limitando a representação e situado a montante das significações, o quadro perceptual, caracterizado por uma disposição intrinsecamente fiável para perceber semelhanças, fornece uma localização originária do mundo. Porque fundada na percepção, melhor dito, porque por ela primordialmente determinada, a representação de origem sensível afigura-se como um sistema representativo que, nos seus dois aspectos, designativo e significativo, se mostra apto a descrever a realidade. É assim que um conteúdo informativo é dito referir-se a um percebido. Fonte de representatividade, ela está na base da possibilidade de adequação da representação ao representado. A inerência do conteúdo significativo à designação informa-nos realmente que o sensível contém já em si o inteligível. Não existe um hiato entre a designação e a identificação. Elas ocorrem simultaneamente. Chegados a este ponto, estamos em condições de razoavelmente poder afirmar que perceber é já representar. Passarei agora a um ponto que diz respeito ao primado da percepção, a busca da continuidade entre o sensível e o inteligível. O primado da percepção sobre a representação elucida a origem sensível da representação. Dito de outra maneira, ele determina que a representação tem origem nos sentidos. A representação funda-se na percepção. Também para os estoicos, representar-se supõe uma legitimidade de princípio para o fazer, cujo fundamento se encontra no dispositivo, que agora sabemos ser, vital, natural e adaptativo, da percepção de semelhanças. Isso ilustra exemplarmente a teoria estoica da catalepse, ou da representação compreensiva, que passaremos agora a analisar. A pregnância da representação de origem sensível, a pregnância do semelhante, é, por assim dizer, o seu principal motivo. Sem jamais abdicar de um quadro perceptual da representação, registrou-se, no entanto, uma evolução de teorização da noção de representação. Desde as primeiras definições da noção de representação, atribuídas a Zenão e Euclides, até, por exemplo, aos decisivos contributos, verifica-se como que uma progressão desde a... Os decisivos contributos. Crise. Algo. Verifica-se como que uma progressão desde a sacralidade da semelhança, a representação entendida como uma pura afecção, em direção a uma primeira atividade, aqui então configurada pela figura do assentimento, que culmina com a doutrina da catalepse, a representação compreensiva. A representatividade, a semelhança, o conteúdo informativo e a eficácia, a causalidade, são diretamente visadas pela doutrina estoica da catalepse, motivo pelo qual ela se nos afigura como um contexto privilegiado para o nosso propósito, debater o estatuto de representação. Passaremos a um ponto intermédio que designei por a teoria estoica da representação entre o realismo da semelhança e o idealismo do sentimento. A teoria estoica da representação, como de resto as restantes teorias estoicas, situa as suas raízes na filosofia de Aristóteles. Um dos exemplos mais salientes é o interesse histórico pela teoria aristotélica da representação, onde aspectos como a intencionalidade, o aparelho e dispositivos de representação constituem um particular foco de investigação. A representação é aí entendida em sentido forte como uma afecção da alma. Diferentemente de Platão, a Aristóteles interessa o facto mimético da representação. O conteúdo significativo da representação não é, de modo algum, obliterário. Pelo contrário, sabe-se do de ânima que se percebem formas sem matéria, mas é a existência objetiva do conteúdo significativo da representação que é para Aristóteles acentuado, permanecendo a representação fortemente ligada à noção de imagem. A percepção do semelhante é um tema forte da teoria aristotélica da representação. Nela busca-se uma coincidência entre a representação e a imagem.
as coisas exteriores, são afecções da alma. Rigorosamente, as afecções são a expressão imediata ou mediata das coisas ou objetos exteriores. As afecções da alma são semelhantes às coisas exteriores. Mas, as coisas como afecções são idênticas para todos os homens. Dada a prioridade da realidade exterior, as representações beneficiam de uma objetividade, mas não de um valor de verdade. Por exemplo, os signos imediatos, as palavras definidas como imediatamente signos, podem ser apreendidos, mas a apreensão não se faz acompanhar pela verdade ou pela falsidade. O fundamento de uma tal posição parece residir na associação que caracteriza a teoria aristotélica da representação à imaginação. Foi apenas a partir de Aristóteles que a representação passou a significar imaginação. Trata-se de uma associação fundamental. A imaginação cumpre a função de ligação da sensação e do pensamento. Uma tal associação, segundo Aristóteles, determina que a representação não é passível de assegurar, pela sua natureza ou pelas suas propriedades constitutivas, uma certificação imediata. Dito de uma outra maneira, a origem sensível da representação supõe uma sua elaboração. As sensações estão, por definição, ao abrigo de todo erro. A infalibilidade da afecção dever-se-á, portanto, acrescentar o papel da imaginação. A influência da filosofia aristotélica na doutrina estoica da representação é, já aqui o referimos, decisiva. A percepção semelhante é também uma constante da doutrina estoica da representação. E também para os estoicos, a representação, a fantasia, é uma afecção da alma. Há, apesar da referida inspiração aristotélica, diferenças decisivas entre as duas concepções, que interferem diretamente no estatuto epistemológico da representação. Elas dizem sobretudo respeito ao conteúdo informativo, a semelhança, e à eficácia, a causalidade da representação. Desde logo, ver-se-á notar que foram os estoicos os primeiros a denominar tecnicamente a representação, separando a fantasia da teoria da imaginação. Uma decisão que apenas reforçará, tal a que nos propomos demonstrar, o realismo metafísico que caracteriza a doutrina estoica da representação. Comecemos por aprofundar este aspecto. Segundo a doutrina estoica, a representação, a fantasia, é uma afecção da alma. Ela é o resultado da ação externa dos objetos pela via dos sentidos. Concretamente, a ação dos objetos origina uma impressão, uma afecção, que é gravada aos sentidos. E tal impressão, uma vez transmitida pelo pneuma, a parte central da alma, converter-se-á em representação, fantasia. Todo o processo se senta, convém sublinhar, numa marcada receptividade sensorial. A percepção resulta de um conjunto de tensões de várias ordens no pneuma, com o qual a alma humana interage. Segundo os históricos, o pneuma é a substância que permeia o universo e garante um nível mínimo de coesão material entre os objetos. Através de sucessivos estádios, torna-se responsável pela organização e pelo funcionamento metabólico, pela percepção animal e, finalmente, pela cognição e entendimento humanos. Um fluxo de pneuma estende-se desde a parte principal da alma, passando pelos órgãos sensoriais, para de seguida deixar o corpo. Depois de operar uma modificação, regressa ao corpo e aí deposita uma imagem sensorial, a fantasia. Deposita na alma. Os objetos externos, atuando através dos órgãos sensoriais, gravam uma impressão na alma, o espírito, e essa impressão designa-se por fantasia. Em síntese, a fantasia deriva de um objeto existente, tem a capacidade de representar exatamente esse objeto e é impressa nos órgãos sensoriais. A fantasia é uma impressão que estabelece e dá-se a si própria a ver, ao mesmo tempo que estabelece e dá a ver o que produz, refere Fernando Gil. A metáfora da luz é esse tipo de esclarecimento. A representação deve o seu nome à luz, pois ao mesmo modo que a luz dá a ver ela mesma, ao mesmo tempo que a luz dá a ver simultaneamente ela mesma e os objetos que a rodeiam, do mesmo modo, a representação dá a ver, em conjunto, ela mesma e o objeto que a produz. Segundo estes
termos, a fantasia é uma reprodução perfeita do objeto representado. A representação é originariamente delimitada pela percepção. Consistindo numa afeição que se produz no interior da alma, ela tem a sua origem material nos sentidos. Na doutrina estoica, o primado da percepção determina uma absoluta conformidade entre imagem e aparência, fantasia, e o representado. O realismo da semelhança é como que o emblema da teoria estoica da fantasia. Sobre ele se institui a legitimidade da representação. As primeiras propostas de definição de representação, nomeadamente aquelas avançadas por Zenão e Cleantes, tendiam a conceber a representação como uma mera impressão gravada numa tábua de cera. Os sentidos são concebidos como um simples receptáculo, atestando a infalibilidade e, mais importante, a eficácia da afeição. Opera-se aqui qualquer coisa como um princípio de figuração, uma absoluta passividade, por patos estoico, permite que o representante se manifeste no presente da sensação, melhor dito, nela seja fielmente gravada. Como refere Fernando Gil, a passividade significa que o precepto se dá a conhecer a si próprio, dá-se sem deformação e sem que nada se interponha entre ele e o sentido. O seu conhecimento é imediato. Vale a pena sublinhar este aspecto. A passividade da sensação é, nas primeiras versões da teoria estoica da representação, garantia incontestável da verdade dos sentidos.